Alô, você que está no seu processo de habilitação, vindo aqui para a nossa plataforma, como eu sempre falo, essas aulas ficam aqui gravadas para vocês, né? Hoje falando aqui sobre infração de trânsito, né, gente? Infrações de trânsito aí, o que é que constitui, trazendo aí algumas dicas de memorização para você. São muitas as infrações, não tem como você memorizar, como você decorar tudo até o dia da sua prova. Às vezes é um processo muito curto, né, o processo da habilitação, e a gente deixa aqui algumas dicas para vocês aqui no nosso canal. Desde já peço a você que, se gostar aí do vídeo, se deixa o seu like aí para a gente, se inscreve no canal para que a gente possa manter aí o nosso trabalho, ajudando aí a você no seu processo de habilitação. Professor Moraes aqui sempre trazendo algumas dicas de trânsito para você, trazendo atualizações sobre o nosso trânsito. Então, gente, a infração de trânsito, ela, o que é que constitui infração de trânsito? Constitui essa infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, né, da legislação, que é a nossa Lei 9.503/97, e as resoluções do CONTRAN, sendo aí o infrator sujeito a penalidades, que a gente vai estudar aqui sobre penalidades e medidas administrativas. Essas punições estão aí previstas no nosso capítulo 19 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. É um pouco mais acelerado, gente, porque é realmente uma revisão para a prova de vocês e a gente quer passar por todo o assunto, né? Lembrando que vocês têm aí o manual de vocês em casa aí, e a gente deixa essa aula gravada aqui no YouTube para vocês. Então, todos os meus alunos que estão aí com a gente aí na autoescola, vem para cá e fica com essa aula gravada, assim como prometido, para vocês, né? De uma forma mais resumida. O nosso bate-papo aqui é bem mais rápido, porque é realmente o tempo curto. Então vamos que vamos, o canal Trânsito Fácil Online, trazendo aí o melhor sobre a atualização de trânsito. Quando se fala aí do sistema de recursos de multa, das infrações, das penalidades, a gente tem a responsabilidade pela infração. E às vezes as pessoas ficam em dúvida, para quem é que vai a multa, para quem é que comete a responsabilidade dessa infração. Olha só, existe o proprietário, para o condutor e para o embarcador, certo? Para o proprietário, condutor e embarcador, ali quando a gente se trata das questões de multa, trazendo ainda o transportador, que a gente fala logo em seguida. Para o proprietário, o que cabe sempre é a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização do veículo, né? As condições exigidas ali para o trânsito, aos exemplos de quanto se relaciona a licenciamento, né? As características, os equipamentos do veículo. Então, tudo isso aí são responsabilidades do proprietário. Ao condutor, caberá as responsabilidades pelas infrações decorrentes na direção do veículo. Então, se você está ali sem o cinto de segurança, sem o capacete de segurança, isso aí vai valer para o condutor, certo? Ao embarcador, responsável pela infração relativa ao transporte de carga, como já fala em embarcador, né, com o excesso de peso. Quando tem ali na nota fiscal, o exemplo, a pessoa que tira uma nota fiscal inferior ao peso da carga. Então, o peso bruto total, quando simultaneamente for único remetente da carga ali, e o peso declarado na nota fiscal, na fatura ali manifesto, foi inferior. Ou seja, tá uma coisa ali, está errado, tem um peso a mais, que é o que acontece depois da medida administrativa do transbordo de carga, não é isso? Então, dando um passo aqui mais à frente, tem a responsabilidade da infração ao transportador, que é responsável pela infração relativa ao transporte de carga, como a gente viu na nossa aula, na nossa plataforma Super Aula. E aí a gente traz com excesso de peso nos eixos, ou quando a carga proveniente demais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Então, esse transportador, ele é responsável pela infração relativa ao transporte, quando está ali no excesso de peso nos eixos. Quando o motorista particular, o exemplo, ou de uma empresa transportadora, ele excede o peso em relação às notas fiscais, tem um peso a mais, também aí vai ocorrer o transbordo de carga na via, até regularizar a carga de acordo com a nota fiscal e com o peso também do veículo, né, suportado ali pela carga que o veículo pode transportar nos eixos. Transportador e embarcador também são responsáveis solidariamente, ou seja, tanto o transportador quanto o embarcador ali da carga são responsáveis em conjunto, né, ali são responsáveis em conjunto, em infrações relativas ao excesso de peso bruto total,
ou seja, o peso bruto total ali, se o peso é declarado na nota fiscal, for superior ao limite legal, tanto vai responder o transportador e ao embarcador. Nesse caso aí, os dois têm consciência do excesso de peso aferido por nota fiscal, então os dois vão responder solidariamente à infração de trânsito. Já saltando aqui na nossa revisão, realmente é tudo que a gente viu na nossa plataforma Superaula, e aí eu trago para cá somente para deixar gravado essa aula aqui para vocês, para que vocês possam revisar em casa, né? Aquele cara que dormiu na aula, passou a aula ali dormindo, tira uma horinha que está aí sem sono e assiste essa aula, que com certeza você vai conseguir na sua prova ter êxito, né? Ter bom êxito. Então, vamos lá, galera. Acontece, né, gente? Às vezes a gente está estudando, está cansado. Realmente, quem estuda para a habilitação para CNH, chega do trabalho ou está no trabalho, é bem complicado. Então, a gente deixa esse espaço aqui para você poder revisar à vontade, né? Então, a autoridade de trânsito e agente de trânsito. Tem diferença, professor? Tem sim. A autoridade de trânsito, ele é o dirigente, é o diretor do órgão. É o dirigente máximo de órgão ou entidade executiva integrante do Sistema Nacional de Trânsito, ou pessoa por ele expressamente credenciada. É o diretor do órgão, é a autoridade de trânsito. Essa autoridade de trânsito hoje são cargos comissionados, cargos que são indicados ali pela administração para a diretoria do órgão de trânsito, com circunscrição sobre a via, não é isso? E o agente da autoridade de trânsito, este sim só pode ser pessoa civil ou policial militar, tem que ser credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento. Então, agente da autoridade de trânsito é o agente de trânsito. Já a autoridade de trânsito é o diretor de trânsito, resumindo para a prova de vocês aí, esse assunto aí importante no dia da prova, né? Isso trazendo aqui uma revisão rápida para vocês. Perdão, gente, olha só. As infrações de trânsito, né, ela tem aí, quando a gente faz quando é feita a notificação, hoje tem os talonários, tem aí quando faz esse AIT, né, que é o auto de infração de trânsito. Aqui a gente traz uma figura do bloco, o bloco já é um pouco ultrapassado nos dias de hoje, mas para você entender que existe esse auto de infração de trânsito. E aí nele tem a tipificação da infração, o tipo de infração, o local, a data e a hora do cometimento da infração. É obrigatório o texto. O nosso artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, 281, fala sobre o preenchimento do AIT. Então, marca, modelo e placa e outros elementos de identificação vai ter lá também. Vai ter o prontuário do condutor sempre que possível e vai ter aí a identificação do órgão do agente, o equipamento que fez a notificação, a assinatura do infrator sempre que possível, valendo esta como notificação. Então é isso que tem no nosso AIT. Lembrando que qualquer um desses itens que tem aqui, que eu trouxe para vocês aqui, se estiver errado, se estiver irregular, se estiver com irregularidade, apresentar rasura no AIT, apresentar nome errado, apresentar endereço errado, isso faz com que o auto seja ali irregular e subsistente, ou seja, é arquivado. A assinatura, gente, para vocês, só se você assinar, o que diz aqui no item 6, se você, condutor, assinar o auto de infração, a infração, você está valendo ali como você não tem direito à sua defesa, porque você está realmente confirmando que cometeu a infração. Então, se você quer ter direito a um recurso, não assina, você não é obrigado a assinar o auto de infração de trânsito, correto? Deu para entender, né, gente? Aí, tudo isso, lembrando que é apenas uma revisão. A gente já teve a nossa aula, o nosso bate-papo, tiramos dúvidas, conversamos bastante sobre esse assunto e eu deixo aqui para vocês essa aula para que você possa revisar. Trânsito Fácil Online é o nome do canal. Já peço a você que se inscreva aí no canal, deixe aí o like para que a gente possa ir aí mantendo o nosso trabalho, não é isso? Então, gente, quando se refere às penalidades e multas, o cometimento de infração, ou seja, o tipo de infração, é o que vai ter quando se fala no processo administrativo, né? O processo relativo às penalidades, processos relativos às penalidades de multas. E aí, cometimento da infração, tipo de infração, tem o auto de infração de trânsito, que é chamado também de AIT, aplicado pelo agente, o julgamento pela autoridade competente da consistência do auto, saber se é consistente ou não,
são 30 dias para que seja feito. A notificação de atuação. A defesa de autuação, 30 dias para a mudança de condutor, ou 30 dias para o condutor, aí quando fizer aí para o próprio condutor. Ou seja, você vai identificar o condutor. Ali vem um espaço que você tem 30 dias para identificar o condutor, ou dizer que se foi você próprio, né? O recurso em primeira instância. Depois que você faz uma defesa prévia ao diretor, que a gente viu que é o diretor do órgão, a autoridade de trânsito, você tem mais uma primeira instância, que é a JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, 30 dias. E a segunda instância ainda ao CETRAN contra a DIF, nos 30 dias aí fazendo também a segunda instância, outro recurso, até que você possa pagar essa multa, se for nas instâncias dando aí, como não tendo irregularidade. Mas você tem esse direito de recurso em 3 vezes para recorrer, certo? E aí a gente traz falando sobre o arquivamento, como eu mencionei anteriormente, as infrações. O arquivamento do auto de infração ocorre quando se insubsistente ou inconsistência ou irregularidade. Se apresentar ali, se for julgado insubsistente, com inconsistência ou irregularidade. Lembre-se que todos os fotossensores eles têm um tempo de auferição, né? Então ali tem um período para que ele seja feita essa auferição. E se tiver ali com mais do tempo que ele foi feita a auferição, tiver vencida a auferição dele ali, a data, aí então o auto será irregular, o auto de infração, certo? Então, no prazo de 30 dias, foi expedida a notificação de autuação, né? Ali você, se no prazo de 30 dias não foi expedida a notificação também, é tido aí como arquivamento da infração. Tudo isso gera arquivamento. E aqueles outros itens que eu falei, endereço errado, todos esses autos aí que estejam irregular, né? Endereço, como nome de rua, qualquer coisa desse tipo aí que estiver irregular, apresentar irregular, placa do veículo, marca do veículo, vai apresentar insubsistência, vai ser arquivado. Então, lembrando que o infrator que tiver assinado o auto estará automaticamente notificado, né? Como eu mencionei aí anteriormente. Então, se você assina o auto, você já está sendo notificado, não tem direito a recurso. E aí, muito importante, trazendo aqui o que eu trouxe para vocês nas aulas, como identificar as infrações gravíssimas. E aí, os alunos dizem, professor, repete novamente, a gente vai repetindo e ainda deixa aqui gravado para vocês. Resumindo, sem muitas delongas, para que não confunda a cabeça de vocês, a gente já bateu esse papo, já exemplificou quais são essas infrações na nossa aula, na nossa super aula, e a gente traz para cá apenas como identificar as infrações gravíssimas. Então, as infrações gravíssimas, gente, é fácil de identificar porque são toda infração que coloca em risco a vida. Exemplo, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem utilizar capacete de segurança, fazer ultrapassagem ali, vamos ali em locais perigosos também, é um tipo aí de infrações gravíssimas, né? Então pode levar um risco à vida. Imagine o que é que acontece se você passa no sinal vermelho do semáforo e vem outro veículo de lá, o contrário, sentido contrário. O que é que pode acontecer com sua vida, não é isso? Então assim você vai identificar, um dos tópicos é toda infração que coloca em risco a vida. Outro que a gente pode trazer para identificar as infrações gravíssimas são as infrações que falam em próteses e em equipamentos corretivos. Próteses vai ser lentes de contatos, os óculos, tudo isso que se refere a esses equipamentos corretivos de deficiente física, motores, né? O condutor também aí será uma infração gravíssima. Se falou na infração que falta de equipamentos corretivos e deficiência, vai ser uma infração gravíssima. O que traz também que falando sobre identidade do veículo, vai ser infração gravíssima. Então, na sua prova, se vem falando sobre identidade do veículo, placa, selo, chassi, documento, isso vai ser também infração de natureza gravíssima. Se atente a isso, né, que vai ser de natureza gravíssima, tudo que se referir à identificação do veículo. Ainda falando sobre infrações, o que se refere que tem no seu núcleo a palavra CNH. Claro que tem a exceção que é não portar a CNH. Não portar a CNH não vai ser uma infração de natureza
gravíssima vai ser leve, porque você esqueceu ali o documento em casa, às vezes esqueceu o celular, que hoje tem a CDT, Carteira Digital de Trânsito. Mas todas as infrações, apenas com essa exceção, todas as infrações que possuem o núcleo CNH, exemplo, professor, conduzir veículo sem possuir CNH é uma infração gravíssima, vezes 3. Conduzir veículo com CNH vencida há mais de 30 dias é uma infração gravíssima. Conduzir veículo com a CNH, ali vamos lá, com CNH de categoria diferente, é uma infração gravíssima. Então, todas essas que traz CNH no núcleo vai ser gravíssima. Aquelas que fala de ultrapassagem, né? Ultrapassar em curvas, onde tem linhas contínuas, né? Ali, seja dupla ou seja simples. É claro que tem a exceção, né, da questão da ultrapassagem, mas as infrações, a maioria das infrações que fala em ultrapassagem em locais proibidos são gravíssimas. Então, como identificar as infrações gravíssimas? Pausa o vídeo, dá uma olhada nesse tópico, entende direitinho, que é para você levar para a sua prova e identificar aí várias infrações gravíssimas no dia da sua prova. Professor, eu fiz uma prova, o aluno falou o seguinte: professor, eu fiz uma prova no concurso público e consegui identificar as infrações gravíssimas apenas com essas dicas que você passou aqui no canal. Que show, né? Que beleza. Então, fico muito feliz aí em poder ter te ajudado também aí a identificar essas infrações gravíssimas e ter êxito aí na sua prova. Isso é muito bacana, a gente fica muito feliz. A intenção do canal é aqui apenas te ajudar no teu processo de habilitação, certo? E aí, como identificar infrações graves, né, gente? Professor, está muito rápido. Exatamente, gente, é rápido mesmo, porque é revisão. Revisando aí para a sua prova, e aí você tem muito assunto para ser falado, e a gente tem que passar por cada assunto. Tá achando rápido? Pausa o vídeo, vai lá, volta, repete quantas vezes for necessário, mas entende esse assunto. Identificando as infrações graves, o primeiro tópico que a gente traz são todas as infrações relacionadas a equipamento obrigatório do veículo, quando ele está ausente ou inoperante. Se está com o farol queimado, se está faltando o retrovisor quebrado, para-brisa quebrado, a moto sem retrovisor, pneus carecas, tudo que se refere a relacionado a equipamento obrigatório, step, triângulo de sinalização, vai ser infração de natureza grave. Estacionar em locais proibidos, claro que tem a exceção, traz aí, vai ter estacionar em canteiro, estacionar em jardins, estacionar na vaga de carga e descarga. Todas essas infrações têm as exceções, porque existem algumas que são médias, né? Mas quando se falar em estacionar em locais proibidos, vai existir essas infrações de natureza grave. Quando se referir a som, né, que tem som no núcleo, vai ser infração de natureza grave. Quando o veículo produzir fumaça, que se fala em fumaça, tem infração grave. E também ali quando o que pode contribuir para acontecer, para a causa de um acidente, né, o que pode levar-se a agravar a questão de um acidente. Conduzir veículo ali sem usar o cinto de segurança, né, infração aí de natureza grave, trazendo as infrações de como identificar. Falou muito rápido, professor, como eu falei, pausa o vídeo, pega esses tópicos, escreve em um cantinho, coloca na porta do teu banheiro, que tu vai com certeza decorar e vai aprender como identificar as infrações graves. Como identificar infrações médias, né? Realmente é um processo que é rápido, porque é uma revisão de tudo que a gente viu na nossa plataforma. E a gente já está afinadíssimo lá para fazer a nossa prova. Aqui eu deixo gravado apenas para você no dia da sua prova. Essa revisão de véspera você faz aí na véspera da sua prova e vê esses assuntos aí que a gente viu na plataforma, certo? Então, relacionado aos membros inferiores, quando se falar de conduzir veículo com o braço para fora, né, que está ali, quando se referir a dirigir com algo entre as pernas, que está ali, quando compromete a dirigibilidade com alguma coisa na sua mão, isso vai ser infração de natureza média. Deixar o veículo parar aí na imobilização por falta de combustível. Alarmes, né, quando se tratar de alarmes de formas aí que não seja de acordo com as normas do CONTRAN, e parar o veículo em locais proibidos. Claro que tem as exceções, né, mas também existem as infrações por parar em locais proibidos, né? Então, quando se fala de parar em locais proibidos, vai ser infração de natureza média, lembrando que aqui as infrações de natureza grave é estacionar
em locais proibidos. Claro que tem as exceções. Aqui as infrações médias, parar em locais proibidos também, com exceções. Identificar a infração leve, gente. Infração leve é muito fácil, salvo me engano, aqui no momento existem algumas infrações leves, mas são em torno de 11, eu acho que 11 infrações leves, o que resta aí infração leve. Então, falta de atenção, a falta de atenção vai ser infração de natureza leve, quanto também buzinar em locais proibidos, né? Falando de buzina, lembrando que a buzina a gente estuda que ela tem o tempo, existe a exceção que você também não pode buzinar entre 22 e 6 da manhã. Claro que tem a exceção, que é quando ocorre aí uma emergência, certo? Uma urgência ou emergência. E aí, falando das nossas penalidades, como a gente já mencionou, e eu deixo gravadinho aqui para vocês, você já tem essa aula aí, para quando vocês quiserem revisar a qualquer momento, né? A qualquer momento que você queira revisar, vem aqui e dá uma olhada aí em tudo que a gente já estudou. Trazendo as penalidades do CTB de forma resumida para você, o que eu quero que você entenda no dia é que temos as penalidades de advertência por escrito, não temos mais a apreensão, mas tínhamos, eu já trouxe ela aqui destacada, porque a apreensão foi vetado do Código de Trânsito Brasileiro, mas ainda tem a multa, frequência obrigatória em curso de reciclagem, cassação do direito de dirigir, né, que é a cassação da PPD ou da CNH, e a suspensão do direito de dirigir. Todos esses assuntos, vocês vão saber que as penalidades, elas não têm, né, são sem R ou T, porque as medidas administrativas é que tem aí R ou T. E aí, gente, a advertência por escrito, hoje ela não deve, né, hoje ela não pode, antigamente no artigo 267, o diretor de trânsito, ele poderia lhe dar advertência por escrito. Hoje ele deve dar a advertência por escrito. O que é advertência por escrito? Quando no período de 1 ano você não cometeu infrações de natureza, não é reincidente em média ou leve, e aí você faz o pedido de advertência por escrito quando é a sua primeira infração. Então, se é a primeira infração de natureza média ou primeira de natureza leve, você faz o pedido de advertência por escrito ao diretor de trânsito, né? Ali ao diretor de trânsito, pedindo uma advertência por escrito que vai elidir ali a sua infração, vai ficar como um puxão de orelha para você. E antes da lei, da atualização de lei, ele ia pensar se te daria ou não. Hoje, artigo 267, o diretor deve te dar, ele é obrigado, é um ato hoje vinculado, né, que a gente chama, a dar aí a sua advertência por escrito. A apreensão foi vetada, a apreensão era, mesmo seu veículo em dias, ele ficava ali no órgão de trânsito ali por 15 até 30 dias, 10, dependendo do que o diretor estabelecesse, preso. Hoje não tem mais isso. Regularizou o veículo sai ali do pátio, é liberado sempre assim que ele estiver todo em dias quitado. Então, a multa é o valor que se paga. Hoje temos a multa leve, que é R$ 88,38. Temos a multa média, que está no valor de R$ 130,16. Temos a infração grave, que está R$ 195,23. E a infração gravíssima, né, que é no valor, a multa de R$ 293,47. Lembrando que as gravíssimas se agravam, né, as penalidades gravíssimas, elas se agravam e aí os valores da multa aumentam de acordo com a gravidade. Apenas as gravíssimas se agravam. Essa é a multa, que é o valor. Curso de reciclagem. Nessa frequência em curso de reciclagem, o infrator será submetido ao curso de reciclagem quando suspenso do direito de dirigir ou se envolver em grave acidente para o qual haja contribuído, né, o condenado judicialmente por delito de trânsito a qualquer tempo, se for constatado o risco à segurança do trânsito ali, ele deverá participar do curso de reciclagem, né, esse curso de reciclagem, também quando tiver o direito de dirigir suspenso. A cassação do direito de dirigir, né, falando de cassação da CNH, a cassação da Carteira Nacional de Habilitação ocorrerá quando o condutor de qualquer veículo tiver ali com o direito de dirigir suspenso, o condutor for condenado judicialmente por delito de trânsito ou o condutor for reincidente no prazo de 12 meses nas infrações previstas, trazendo aqui para vocês as infrações previstas aí do artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro.
que ele vai, se ele for reincidente, e aí 163, 164, 165, 173, 174 e 175 do CTB. Então, se o condutor for reincidente, ele terá aí a cassação do direito de dirigir após esse período. Aí, quando o condutor tiver a habilitação cassada, fica impedido de dirigir aí por 2 anos, e aí de conduzir veículo por 2 anos, e após esse período, o infrator poderá requerer a reabilitação. Vai começar todo o processo do zero, e aí vai submetendo-se a todos os exames necessários estabelecidos aí pelo CONTRAN. Você também vai ter aí a cassação da PPD, da permissão para dirigir, quando o condutor, no período de 12 meses, cometer infração de natureza grave, gravíssima, ou for reincidente em média, né? Grave ou gravíssima for reincidente em média, quando se tratar de PPD. Se o infrator cometer essas infrações, terá que reiniciar todo o processo após ter a sua PPD, que é a permissão para dirigir durante 1 ano, cassada, né? Então ele tem que começar tudo do zero novamente, falando da cassação. E aí a suspensão do direito de dirigir. Quando é que ocorre essa suspensão do direito de dirigir? Em penalidade, que terá medida administrativa como recolhimento da CNH. Algumas penalidades aí já traz essa suspensão do direito de dirigir, já vem essa penalidade, né, que ocorre também quando atingir no período de 1 ano, né, de 12 meses, a questão da pontuação. 20 pontos se tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos se apenas uma infração gravíssima e 40 pontos se não tiver nenhuma infração gravíssima. Atingindo essa pontuação, tem aí a suspensão do direito de dirigir. Algumas infrações de trânsito, gente, elas já prescrevem, já na sua, ali já traz o direito de dirigir da suspensão. Então, dirigir sob o efeito de álcool é um exemplo que eu trago para vocês. Dirigir sob o efeito de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que gere dependência, ela já dá 1 ano de suspensão. Ela já traz ali que é suspensão da CNH, não tem questão de pontuação. Dirigir perigosamente, né, ameaçando pedestre ou outros veículos, que está no artigo 170 também, é uma infração que já traz aí a suspensão do direito de dirigir. Participar de competição não autorizada na via, a questão que chamam de racha também, né, demonstração de perícia, o artigo 174. Então, isso também traz aí a suspensão do direito de dirigir. Ou seja, algumas infrações não tem questão de pontuação, ela mesmo já traz a suspensão do direito de dirigir, para que você entenda aí. Então, revisaço de prova, revisando, vai que você vai fazer sua prova amanhã, já chega aqui com a gente, já vem estudando aí, para que a gente tenha aí êxito na nossa prova. Trazendo só aqui o que eu já falei, advertência por escrito, acontece em infração leve ou média, se não for reincidente nos últimos 12 meses. É uma medida educativa, certo? As penalidades de apreensão foi vetada. A multa, né, que tem aí leve 3 pontos, média 4 pontos, gravíssima 5 pontos e a grave 5 pontos e a gravíssima 7 pontos, perdão. Então, o fator multiplicador pode ser por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 e até 60 vezes. A multa, gente, o pagamento dessa multa poderá ser efetuado até a data do vencimento, expresso na notificação por 80% do seu valor. Então, veja que a multa, se você paga antes do vencimento, você tem 20% de desconto. Você paga 80% do valor da multa. Caso você, infrator, opte pelo sistema de notificação eletrônica que tem lá na nossa CDT, Carteira Digital de Trânsito, você que vai se habilitar agora, vai baixar lá no seu aplicativo a Carteira Digital de Trânsito, você optar, tem a opção por esse sistema de notificação eletrônica, se disponível, você não vai apresentar defesa prévia e nem recurso, já reconhece que cometeu essa infração e aí pode efetuar o pagamento por 60% da multa, quase a metade, né? Você terá 40% de desconto em qualquer fase do processo até o vencimento da multa, certo, gente? Entendido, galera? Até aqui, lembrando que essa aula a gente tem na nossa super aula, debate, faz perguntas, entra ali no consenso, dá opinião, deixa, e a gente tem essa aula completa quando a gente está estudando. Aqui é apenas a revisão para a sua prova. Professor, falando na nossa aula da receita, artigo 320, a receita arrecadada aí com a cobrança das multas de trânsito.
será aplicada exclusivamente em sinalização, quando se arrecada ali aquele valor das multas, exclusivamente ali será investido em sinalização, engenharia de tráfego de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Então, para que é que serve o valor da multa? Para onde é que vai quando arrecada a receita da multa ali? Essa cobrança das multas de trânsito serão ali aplicada exclusivamente, não vai para outro meio, exclusivamente, o artigo 320 explica que a sinalização em sinalização, engenharia de tráfego de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. O percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadado será depositado mensalmente na conta de fundo de âmbito nacional do FUNZEP, então destinado à segurança e educação de trânsito, a redação dada pelo parágrafo 1º da Lei 13.281 de 2016. E ainda o órgão responsável deverá publicar anualmente na rede mundial de computadores, na internet, dados sobre a receita arrecadada. Ele deve prestar contas, né, gente, ali de quanto a cobrança de multas de trânsito e sua destinação, para onde foram essas multas, onde foi aplicado esse dinheiro. Parágrafo 2º, aí incluído pela Lei 13.281 de 2016, lembrando que os órgãos de trânsito são arrecadadores, eles arrecadam e têm que dar aí, vamos dizer assim, satisfação para a população. Foi feito o que com o valor dessas multas? O dinheiro é do povo, certo, gente? Explicando aqui para vocês. Os valores da pontuação de multas, como eu já mencionei, a gente reprisa aqui mais uma vez. As infrações quando o motorista não cumpre qualquer item da legislação legal, ele está cometendo aí infração de trânsito e fica sujeito às penalidades previstas na lei. As infrações de trânsito são classificadas de acordo com sua gravidade em leve, média, grave e gravíssima. Se vem na sua prova gravíssima, grave, média e leve, não importa, qualquer que seja a ordem, as infrações de trânsito são apenas essas, né? As infrações são apenas leve, média, grave e gravíssima. A leve, 3 pontos, essa é a pontuação. A média, 4 pontos. A grave, 5 pontos. E a gravíssima, 7 pontos. Lembrando que a leve são 3 pontos e 88,38 é o valor da multa. A média, 4 pontos. O valor é 130,16 centavos, como eu acabei de falar, né? Pouco tempo. E a grave, 5 pontos. R$ 195,23. Esse quadro é importantíssimo que você entenda. Então, gravíssima, 7 pontos, R$ 293,47. É importantíssimo que você pare o vídeo nesse quadro, preste bastante atenção nesse slide que eu deixei para vocês, porque ele é muito importante para a prova de vocês. Com certeza, 2 ou 3 questões de prova vai sair desse quadro com toda a certeza e experiência que a gente já tem no trânsito. Lembrando que o professor Moraes aqui já está há mais de 10 anos no trânsito e fazendo aí, estudando e passando um pouco de conhecimento para vocês, certo, gente? E aí, quando a gente vê tantas barbaridades no trânsito, a gente acaba vendo aqui para passar para vocês um pouco, para ver se a gente, com a educação no trânsito, a gente consegue diminuir essas tragédias, essas mortes no trânsito, certo? Então, gente, como eu falei, apenas as gravíssimas infrações são agravadas, apenas as gravíssimas. Somente as infrações gravíssimas que se agravam, não são todas, são apenas as gravíssimas. E aí temos a gravíssima por 2, que dá R$ 586,94. Dá um exemplo aí, professor. Vamos lá, gravíssima por 2. Conduzir um veículo com categoria diferente. Eu tenho A, estou conduzindo um B. Eu tenho um B, estou conduzindo um A. Eu tenho um B, estou conduzindo D. Certo? Então, conduzir veículo com categoria diferente da CNH é uma infração, exemplo, multiplicada por 2. R$ 293,47 multiplicado por 3, que dá R$ 880,41. Um exemplo, professor. Conduzir veículo sem possuir CNH é um exemplo de infração gravíssima multiplicada por 3. R$ 293,47 multiplicado por 5, a gente tem R$ 1.467,35. Um exemplo, professor. Fazer ultrapassagem em linha contínua é um exemplo aí da multiplicação por 5. Vezes 10, R$ 2.934,70. Um exemplo, professor. Conduzir veículo sob o efeito de álcool, ou qualquer outra substância psicoativa que gere dependência. Vezes 20, bloquear a via deliberadamente com o veículo, né, dá R$ 5.869,40. E aí, vezes 60,
a gente tem a reincidência em bloquear a via deliberadamente com o veículo quando você reincide, o artigo 253A do Código de Trânsito Brasileiro. Então, exemplos por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 e 60 vezes, certo? Então, é isso. Vamos para o nosso quadro de suspensão ali, quando a gente já falou na questão de trânsito. Quando chega aqui no período de 12 meses, suspensão do direito de dirigir, cassação do direito de dirigir e o curso obrigatório de reciclagem. A suspensão do direito de dirigir, ela acontece quando no período de 12 meses, né, você atingiu 20 pontos no período de 12 meses, aí vamos ter a suspensão de 6 meses a 1 ano, e na reincidência, se você for reincidente, você não vai ser de 6 meses a 1 ano, vai ser de 8 meses a 2 anos, se você reincidir quando atingir essa pontuação. Lembrando que hoje tem 20, 30 e 40 pontos, não é isso, galera? E aí, se o infrator atingir de 20 a 30 ou 40 pontos no período de 12 meses, ficará suspenso pelo prazo de 6 meses a 1 ano. No caso de reincidência, no período de 12 meses, ele vai ser de 8 a 2 anos. Nas normas estabelecidas no CTB, as infrações que prevê aí de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, quando é que eu vou ter também a questão as infrações que prevê de forma específica, né? O 2 aí vai ter de 8 a 12 meses e na reincidência de 8 a 18 meses, certo? As que já vem específica da própria infração. A cassação, quando é que ocorre a cassação? Quando eu dirigir com o veículo com direito de dirigir suspenso, eu já expliquei aqui anteriormente, né? E aí conduzir quando condenado por delito de trânsito, também eu tenho cassação em infrações específicas com o prazo de 12 meses do artigo 162 terceiro, não é isso? Infrações específicas. A cassação da PPD quando eu cometer infração grave, gravíssima ou reincidente em média, 2 médias. O curso de reciclagem ele é obrigatório quando sendo constituído mais um cara que comete ali infrações quando eu chego a uma certa pontuação. Hoje eu posso fazer também aí o curso de reciclagem preventiva, exercendo atividade remunerada. Quando eu atingir 30 pontos, eu faço o curso de reciclagem preventiva. Quando eu estiver com direito de dirigir suspenso, para eu receber minha CNH de volta, eu tenho que fazer o curso de reciclagem, né? Então é um curso de 30 horas aulas, que é favorecido aí pelas autoescolas, 30 horas aulas sobre legislação de trânsito. E se eu me envolver em acidente de trânsito grave para o qual eu tenha contribuído, né, perdão. E aí quando eu também for condenado por delito de trânsito, colocar em risco a segurança do trânsito, também tenho que fazer aí esse curso obrigatório de reciclagem. Entendido, galera? Um quadrozinho aí para facilitar a sua vida. Lembrando que tudo isso a gente já explicou e tem explicado aí na nossa super aula. A gente traz para cá apenas revisão rapidez, a revisão rapidez. A suspensão do direito de dirigir, quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a carteira nacional de habilitação será devolvida ao seu titular imediatamente, né, após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. Então, quando for cumprida, se foi 6 meses de suspensão, ou se foi embriagado, foi 1 ano de suspensão, após você cumprir essa suspensão, você receberá a sua CNH após o curso de reciclagem. O condutor que exerce atividade remunerada em veículo habilitado na categoria C, D ou E, poderá optar por participar de curso preventivo de reciclagem sempre que no período de 1 ano atingir 30 ou 39 pontos, conforme regulamentação do CONTRAN. Então, se eu tenho a categoria C, D ou E e eu exerço atividade remunerada e eu optar por fazer esse curso de reciclagem preventiva, ao chegar aos 30 pontos, eu vou fazer um curso de reciclagem e aí ali elimina os pontos da minha CNH, certo? Concluído o curso de reciclagem, o condutor terá eliminado os pontos que lhe forem atribuídos, né, para fins de contagem subsequente. O motorista que optar pelo curso não poderá fazer nova prova, né, nova opção aí no período de 12 meses. Você só pode fazer em 1 ano, depois de 1 ano é que você pode fazer esse curso novamente. Vai cometer infração assim longe, né? Então, não pode cometer assim tantas infrações sobre essa questão aí de estar cometendo tantas infrações, não é isso, galera? Cassação da PPD. Essa cassação da PPD
só após da PPD e da CNH, após decorridos 2 anos, né, isso após que decorrer aí 2 anos, é que eu vou poder fazer aqui, ó, após ter decorrido 2 anos, a cassação da CNH, da carteira, o infrator poderá requerer sua reabilitação. Então, só depois de 2 anos. Ah, professor, eu queria fazer com 15 dias, 10 dias depois. Posso? Não, não pode, né, gente? Então, é 2 anos depois, você vai ficar 2 anos sem CNH, e aí é que você vai se reabilitar, fazer tudo de novo, 45 horas aulas de curso teórico, com todo o processo novamente, né? Então, submetendo a todos os processos aí que o CONTRAN estabelece. As medidas administrativas, essas que a gente vai falar aqui sobre rapidamente, com R ou T. Fácil de você matar na sua prova aí. A gente já teve na nossa aula falando sobre todas, exemplificando cada uma lá no nosso manual. E aqui a gente traz resumidos para você, resumidaço, né? Vamos dizer assim. Quais são as medidas administrativas, gente? Elas se iniciam com a palavra R ou T. Lembrando que a T a gente só vai ter transbordo de excesso de carga. E aí, algumas infrações, além das penalidades, podem ter uma consequência administrativa, que são as medidas administrativas. O objetivo é impedir que o condutor continue dirigindo em condições irregulares. Então, se está irregular, vai impedir ali que ele continue dirigindo até que sane, né, que resolva essa situação com as medidas administrativas. São elas: recolhimento do CRLV, transbordo do excesso de carga, realização de teste de alcoolemia ou perícia, realização de exames, recolhimento do CRV, retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da CNH ou da permissão e recolhimento de animais na via, né? Então, são essas: teste de alcoolemia, realização, né? Recolhimento de animais soltos, aqueles animais que estão ali na via, são essas as medidas administrativas. A retenção e a remoção é muito parecidas, né? Então aí, ó, retenção e remoção. A retenção é quando eu estou aqui, eu retenho aqui para que seja regularizado. O veículo vai sem retrovisor, o cara vai sem o cinto de segurança, ele colocou ali o cinto de segurança, ele sanou a infração, ele vai seguir, mesmo sendo notificado. A remoção é quando eu removo, está em frente de uma guia de calçada rebaixada, o veículo está irregular, estacionado em um local proibido, ele vai ser removido para onde? Para o pátio. Está com débito de licenciamento, tem que regularizar, vai ser removido para o pátio. Então, a retenção do veículo, o veículo será liberado quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, né? Não sendo possível sanar a falha, aí sim será removido, certo, gente? E aí, a remoção do veículo, o veículo será removido para o depósito, né? Fixado lá pelo órgão. Ele tem ali a remoção e a restituição do veículo ocorrerá após o pagamento de todas as taxas e multa. Você só vai receber quando pagar todos os todos os débitos do veículo aí após a remoção do veículo. Então essas são as nossas medidas administrativas. O recolhimento da CNH e PPD, como a gente já mencionou, se dará mediante recibo, além dos casos previstos no CTB, quando houver suspeita de inautenticidade do documento. Lembrando que a nossa CNH é levada em todo o território nacional apenas na original, não vale cópia, não vale xerox autenticada, nada disso, tem que ser a original, não pode plastificar. Transbordo de carga ocorre quando o veículo estiver transportando um peso acima do permitido, ele está ali com a carga excedente, vai ser feito o transbordo de carga, né? Então esse transbordo de carga que é feito para que fique ali com uma carga compatível. O recolhimento de animais soltos nas vias serão recolhidos pela autoridade de trânsito, né, com responsabilidade ali sobre a via, e será devolvido aos proprietários mediante o pagamento de multa. Tem que pagar para retirar os animais apreendidos. Realização de exames, ali dos exames, poderão ser solicitados novos exames para certificar o estado do condutor. E a realização de teste de alcoolemia ou perícia, o condutor poderá ser submetido a teste de exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine aí dependência. Não é isso, galera? Então essas são as nossas medidas administrativas. Trazendo aqui quando é que ocorre a retenção do veículo, né, sendo sanada a irregularidade no local. Se não for sanada, mas tem condições de circular, recolhe o CRLV e aí, quando regularizar, é que devolve. O condutor
habilitado ali não comparecendo, vai para depósito. Então, se não tiver um condutor habilitado, vai para o depósito do veículo, né? Então, tem ali o prazo para comparecer. Lembrando que hoje eles dão prazo de vai até 15 dias para a regularização do veículo. O veículo, mesmo ficando liberado ali com o cidadão, ele tem 15 dias para regularizar e apresentar ao órgão de trânsito que regularizou, senão fica com uma restrição de impedimento, certo? Então, a remoção do veículo, o estacionamento ali, remoção do veículo por estacionamento, se está em estacionamento errado, em estacionamento proibido, não tem condição de circular, o veículo não dá nenhuma situação de circular, não tem mais condições, ele será removido, e aí só será liberado após pagamento de multas, despesas e taxas. Lembrando que o reboque é responsabilidade do condutor ou do proprietário para liberar esse veículo. Então, autorizando também o conserto com o prazo para voltar. Lembrando que hoje pode ser até 15 dias para voltar lá e apresentar isso que eu falei quando fizeram aí a remoção. O recolhimento da CNH ou da permissão acarreta aí quando tiver casos previstos no CTB, esse recolhimento. Suspeita de adulteração, suspeita de inautenticidade também será feita aí mediante recibo, como eu falei para vocês. A retenção do veículo, critério do agente, não se dará retenção imediata, não se dará, fica a critério do agente, é um ato discricionário, vamos dizer aí para a parte do agente, quando se tratar do veículo de transporte coletivo, transportando passageiro ou veículo transportando produto perigoso ou perecível. Está ali com produto perigoso, está ali com passageiro, mas oferece ainda condições de segurança para a circulação em via pública, ele ainda oferece, ele vai ser liberado para que vá não dar retenção imediata, mas lembrando que depois tem que ser averiguada a situação para sanar a irregularidade, certo? Então, essa é a questão do recolhimento do CRLV, recolhimento do CRV, que é o Certificado de Registro de Veículo, e o transbordo de excesso de carga. Os casos previstos no CTB, também aí para CRLV, suspeita de adulteração, suspeita de inautenticidade, se está ali, licenciamento vencido com mais de 30 dias, vai ser recolhido no prazo de retenção quando for sanado, aí no caso de retenção só será liberado quando for sanado, mediante também recibo, será liberado o documento do veículo. Casos previstos no CTB para o CRV, que é aquele que você guarda em casa, a transferência, o DUT, né, o compra e venda, que muita gente chama. Então, casos previstos no CTB, suspeita de adulteração nesse CRV, suspeita de será recolhido, né, ou quando o veículo estiver alienado, suspeita de inautenticidade, e aí se não for também transferido no prazo de 30 dias, pode ser recolhido e mediante, claro, recibo. Transbordo e excesso de carga, que acontece o excesso de carga, se não sanado, vai para depósito, vai ser sanado ali, retirar toda a carga, colocar em outro depósito para que seja liberado após sanado aí. E pagar, claro que tem multa, né, gente? Pagar as despesas de multa. Recolhimento de animais será liberado, os animais serão liberados mediante pagamento das multas. A realização de exames de reciclagem para certificar o estado do condutor, vai certificar isso o condutor, e a legislação de trânsito e prática de primeiros socorros e direção veicular, pode ser feita aí essa realização também desses exames, aptidão física e mental, a realização que é aquilo, geralmente hoje você só faz quando vai se habilitar a realização desses exames, né? Tem a reciclagem, claro, mas aí a legislação de trânsito, quando você vai fazer a aptidão física e mental, quando você vai tirar sua CNH, que é mais no prazo aí da lei, né? Mas estou explicando aqui para você, lembrando que isso é uma revisão. A realização de teste de autonomia ou perícia envolvido em acidente de trânsito, aí quando você vai fazer, é obrigatório fazer o teste do bafômetro, um exemplo, né? O teste ali para saber se o cara certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Que for alvo de fiscalização de trânsito, certo, gente? Então, gente, essas são as infrações de trânsito. Quando você dirige sem atenção, você está cometendo aí uma infração de natureza leve. A gente falou aqui das infrações, os tópicos das infrações de trânsito, o que é retenção de veículo, das medidas administrativas. Foi aqui basicamente um aulão de um revisaço para você. Medidas administrativas. Professor, fiquei com dúvida. Volta lá, reprisa e vai dar uma olhada no material, que esse material foi feito especialmente para você que está aí no seu processo de habilitação,
Para você que está na super aula, que estava cansado, que não viu a aula direito, hoje eu estou aqui acesaço, estou com vontade de estudar, vou ver a aula do professor Moraes, que eu já tive lá na plataforma, e aí vou voltar novamente, vendo aqui todo o material que ele passou de forma bacana aí para vocês. Então, é uma revisão de véspera para você que vai fazer sua prova do Detran. Vem com a gente, inscreve no canal, dá essa força aí para a gente, deixa seu like para que a gente possa produzir mais materiais dessa forma para você, sempre tentando melhorar com qualidade, não enfeitando muito, porque é na simplicidade que você vai aprender mesmo e está gerando frutos, não é isso? Vem com a gente, professor Moraes, fazendo aqui o possível para te ajudar aí nesse processo de habilitação. Boa sorte aí na sua prova. Até a próxima aí, se assim o Criador nos permitir. Valeu, gente!